Boa noite, homens, e boa noite. Boa noite, 3 pontinhos. É bom estar de volta aqui. A gente vira as costas, os caras já pintam o chão de branco. Próxima, eu fiquei sabendo, se eu ficasse mais um mês, as paredes iam estar de outras cores também, né? Estou vendo que a hora que eu morrer, isso aqui vai virar uma igreja de axé, music ou qualquer coisa. Então, ore aí, para eu durar bastante. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Apenas dando um relatório rápido desses 2 meses que estivemos fora. Hoje a Kátia não pôde estar aqui porque está em casa fazendo tarefas acumuladas do Gabriel. E ele tem que entregar até amanhã de tarde essas tarefas, então tem muita coisa lá. Então, sabe Deus até que horas ainda vai lá. Estamos já desde quarta-feira em apostilas e tarefas. Então, eu vim, mas ela não pôde estar aqui hoje com vocês, mas mandou um beijo para todo mundo. Ok? Um beijo no rostinho, assim, ó. Estamos bem cansados, porque alguém pode pensar que nós estávamos de férias, mas não é verdade. Nós fomos a trabalho no reino. Fomos servir o reino pela missão Steiger, lá na Alemanha, e ficamos esses 2 meses lá servindo o reino. Eu dando aula e a Kátia coordenando toda a questão de cozinha lá, que foi bastante trabalhoso. Trabalhava das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então ela está bem mais cansada ainda do que eu. Mas estamos aqui. Tivemos umas experiências bem interessantes. Estamos trazendo muita coisa nova no nosso coração como projeto para essa igreja. E visando também a questão do reino, não somente questão de Curitiba, mas em questão mundial. O que Deus tem feito através da missão Steiger, lá na Europa e na Ásia, tem sido uma coisa muito tremenda e poderosa, e que com o tempo a gente vai poder estar compartilhando aqui. Amém? Estar de volta também é uma coisa muito dualista na minha vida e na vida da minha esposa, porque a gente está lá vivendo um contexto de igreja e de reino, onde você não tem tempo para pensar em você, você não tem tempo para pensar nos seus problemas, e você lida com tanta realidade. Por exemplo, nós tínhamos muitos alunos da Rússia e muitos alunos da Ucrânia lá na escola. E a Ucrânia e a Rússia estão em uma situação ali bem delicada. E uma das coisas mais fantásticas que eu presenciei lá foi ver que o reino de Deus, ele não tem realmente bandeiras. E você vê russos e ucranianos se abraçando, chorando e orando pelos seus países. É uma coisa que toca o nosso coração. Então, assim, a gente vem de lá com uma visão de mundo, de uma visão global do que a igreja tem feito no mundo, do que as coisas estão acontecendo em termos de reino, porque algumas pessoas decidiram realmente não olhar para si mesmos e abraçarem uma missão em termos de mundo, em termos globais, e irem realmente, darem a cara à tapa e estarem sendo desafiados a viverem num contexto pós-moderno, que é um grande desafio. Muito daquilo que eles estão enfrentando hoje na Europa é um desafio que eu e você não temos nem noção do que seja. Vivendo, só estando lá para você ver como é que é a mentalidade do jovem europeu e o que a Europa hoje é, com aquilo que a gente chama de pós-cristianismo. A Europa hoje não é mais um continente cristão, mas é um continente pós-cristão. E é impressionante a questão dos valores, o que está acontecendo lá. Eu estive no Woodstock, a gente não tem noção de quantas mil pessoas tem lá. As pessoas cogitam de 500 mil a 1 milhão de pessoas. É muita gente. É uma coisa impressionante. Não tem nem como tirar foto daquilo. Só se for de satélite para tirar uma foto daquilo lá. De tanta gente que tem. Não tem foto panorâmica que consiga cobrir
o tanto de gente que tem naquele lugar. E eu tive a oportunidade de estar ali orando, e teve um dia que eu saí uma hora da madrugada, porque não tinha como dormir, que o barulho ia até as 3, 4 horas da manhã. Eu pude sair um pouco sozinho, caminhar no meio daquela multidão, gente bêbada para tudo que é lado, quando eu não estava pelado para tudo que é lado. E se você não está com o coração certo ali mesmo, o coração vivendo em santidade, você cai, você está ali e você é levado pela correnteza mesmo. Então, eu pude sentar naquela calçada e ver aquela multidão passando de todos os lados, gente de tudo que é lado, e vivendo aquilo ali, e eu chorei por aquele lugar. Chorei. Deus encheu o meu coração de misericórdia e graça, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero o Woodstock como herança, Senhor. E o ano que vem, o Slot, que é um dos braços que a gente tem também participado, estando junto, vai ter o slot dentro do Woodstock, e se Deus permitir, a gente vai poder estar lá no Woodstock fazendo alguma coisa de maior impacto do que foi esse ano. Esse ano nós estivemos lá fazendo um pouco de impacto, mas devido às limitações minhas de língua e outras coisas mais, não foi possível fazer uma coisa maior. Mas para o ano que vem, se Deus permitir, nós queremos estar lá fazendo um impacto maior. Há um motoclube na Polônia chamado Boanerges, e os Boanerges fizeram um trabalho fantástico lá. Tremendo, poderoso mesmo. E a gente pode depois estar compartilhando isso com os gogotanos, porque, gente, o mundo está aí, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos pregar o Evangelho. E hoje à noite eu quero trazer uma palavra a respeito disso, a respeito da igreja, da minha e da tua função como igreja, e como nós devemos caminhar nisso que a gente chama de fé cristã. Quando a gente chama fé cristã, o que isso traz para mim e para você? Então, falando dessa dualidade, quando a gente vem aqui, quando eu volto para cá, eu volto com aquele sentimento de saudade, mas quando eu chego aqui, parece que estoura tanto pepino, tanto problema, tanta coisa para lidar, que a gente sente vontade de ir para o primeiro avião e voltar correndo para lá. Porque a gente desacostuma a lidar com picuinhas, com coisinhas, com besteirinhas. E a gente percebe que a igreja, enquanto ela permanece olhando para dentro, apenas para dentro, ela não olha para fora, a igreja não amadurece, a igreja não cresce. A gente continua sendo as mesmas pessoas, com os mesmos probleminhas, as mesmas picuinhas, as mesmas coisinhas. Então eu desafio vocês mesmo a um dia abraçarem uma visão, uma missão transcultural, e ir para esses países para vocês verem a realidade do que está acontecendo lá fora. E que a gente precisa, em nome de Jesus, acordar. Porque o mundo está morrendo. Estando ali no Woodstock, vendo 1 milhão de pessoas, sabe Deus quantas pessoas tinham ali? Gente do céu, era uma coisa assim impressionante, a desgraça que é aquilo ali. E eu estive ali olhando para aquilo e falando assim, Deus, quanta gente morrendo. Uma coisa impressionante que me impactou lá foi ver padres vestidos de batina, colarinho clerical, no meio do povo, assim. E eles chegavam, levantavam as pessoas que estavam lá, bêbadas, vomitadas lá, levavam para o hospital, faziam orações. O tempo todo você via assim, vários padres atuando ali no meio. E aquilo me impactou. Fiquei pensando, cadê a igreja evangélica aqui? Então você via meio gato pingado, porque a gente tem essa visão de que igreja tem que se isolar do mundo. Crente não pode ir. E eu até acho que realmente tem crente que não deve ir naquele lugar, porque vai e fica. Entendeu? É um daqueles que a gente tem que levantar depois, né? Tinham 2 hospitais lá, com filas o tempo todo, com pessoas tendo que tomar açúcar, né, no sangue ali, para dar uma reanimada ali. Os Hare Krishnas estavam lá, com uma baita de uma tenda, com centenas de pessoas adorando a Krishna lá o tempo todo. Então, é um lugar que está aberto para o Evangelho. Um lugar que está escancarado para o Evangelho. Vamos lá, capítulo 1. Eu quero apenas o capítulo 1. A primeira coisa, já falei. A primeira coisa é a saudade. E a segunda coisa é a vontade de voltar correndo. É isso que acontece no nosso coração. 1 Tessalonicenses. Quando a gente fala Tessalonicenses, é a primeira.
Quando eu falo segunda, é a segunda. Uma coisa que não me tratou muito lá foi a minha arrogância. Eu continuo arrogante, tá? Beleza? Vamos lá, gente. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Espírito Santo, sem a tua graça sobre nossas mentes, sem a tua graça sobre o nosso espírito, nós não conseguimos compreender absolutamente nada da tua palavra, porque a tua palavra se discerne por meio do Espírito. Que o teu Espírito nessa noite, Senhor Jesus, nos conceda a graça de compreender e ter a graça de termos nossas vidas transformadas por meio da tua palavra. Conceda a graça a todos nós nessa noite, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Esse texto ele fala de pelo menos 9 princípios que você pode olhar para ele e no meu entendimento, para mim isso é modelo de igreja. Quando a gente fala de igreja, eu estou falando de cada um de nós, vocês e eu. Nós temos que ser um modelo diante do mundo, uma carta lida diante do mundo. Quando o mundo olha para mim, olha para você, essas coisas têm que ser perceptíveis, elas não podem ser coisas que estão escondidas, mas têm que ser coisas que são claras na minha vida e na tua vida. Uma vez que nós caminhamos com aquele ao qual nós professamos que é Jesus Cristo, esse camarada tem que ser algo muito mais do que simplesmente uma ideia, do que um personagem histórico ou algo mais. Tem que haver uma transformação real na minha vida e na tua vida. Então, lá no versículo 3, Paulo ele fala de umas características que ele estava sabendo a respeito da igreja de Tessalônica. Ele fala sobre 3 coisas que haviam ali. Havia uma fé operante, ou seja, não era uma fé teórica, mas era uma fé atuante, era uma fé que estava em ação. Não era uma fé que havia sido engavetada, mas uma fé que estava em ação. Esse é o desafio. Quando a Reforma Protestante quis tirar a carta de Tiago do cânon, a carta de Tiago, na minha e na tua Bíblia crente, não era para estar. Se dependesse de alguns reformadores, essa carta não estaria na nossa Bíblia hoje. Graças a Deus que está, porque Tiago é o que traz o equilíbrio entre uma fé que produz ação. Amém? É isso. Eu creio numa fé que salva e que produz obras. Fé que não produz obra, para mim, não pode ser chamada de fé. Pode ser qualquer coisa,
Mas a fé real e verdadeira é aquela que produz ação, movimentação na minha e na tua vida. O segundo aspecto que Paulo também fala ali no versículo 3, ele fala sobre um amor abnegado. É um amor que não é voltado somente para si mesmo. É um amor que também pensa no próximo. E você vê lá, por exemplo, lá na Alemanha, um casal, ela grávida, eles saem dos Estados Unidos, da sua casa, do seu conforto, da sua língua, da sua cultura, e vão morar lá no meio do nada. Porque o lugar onde a base do Steiger está hoje é nada. Você olha em volta, você só vê fazenda, e mais nada. Não tem nada. Não sei nem como é que tem luz elétrica naquele lugar. É verdade que tem dia que não tem nem ônibus lá. E para você ter uma ideia, como é tão vazio o negócio, que volta e meia você vê uns veados pulando assim, pum, pum, pum. Não é outra coisa, é veado mesmo, tá? Aqueles que pulam assim, é Bambi, tá bom? Então, eu olho para essas pessoas, eu penso, quando que eu faria isso? Deixaria o meu conforto, e com a minha esposa grávida, iria para um lugar como esse? Então, você vê, por exemplo, o pessoal que estará vindo para cá em janeiro, o pessoal do White Collar Sideshow, que é uma banda fantástica de industrial, e eu pude conhecer eles, nossa, uma relação muito íntima mesmo com o Tyler, que é o líder da banda. Foi bem legal, assim, a gente criou uma amizade, um laço muito forte entre nós dois, mas eles tinham muito dinheiro. Muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eles largaram tudo para servir o reino, para viver pelo reino. Então, por que isso? Da onde nasce esse impulso em pessoas que simplesmente deixam de olhar para o seu conforto, para si mesmo, e se propõem a viver as implicações do reino, seja qual for. Seja qual for. E o Tyler é uma pessoa que ele fica o tempo todo assim. Ó. Ele tem uma bolinha de borracha que ele fica na mão, e ele fica o tempo todo assim. Ó. Ele foi usuário de drogas durante muitos anos, passou por 9 cirurgias por causa do uso de drogas. Ele fica o tempo todo assim. Eu pude ver o Tyler lá durante todo o tempo que ele esteve lá sendo ministrado. O Tyler foi diminuindo, se aquietando. No final da escola, você não via mais o Tyler ali daquela forma. Graças a Deus que hoje ele está lá e está sendo tratado. Ele e a esposa dele fazem parte da banda. Se Deus quiser, em janeiro, eles estão vindo para o Brasil, vão ficar aqui 6 meses fazendo estágio e estarão aqui com a gente. Então, vocês terão a oportunidade de conhecê-los. Então, ele fala sobre esse amor abnegado, e uma terceira coisa que Paulo fala aqui é sobre uma firme esperança. Não uma esperança que uma hora está e não está. É uma esperança real e genuína, contínua, que está ali, firme, é inabalável. E o que a gente vê de crente que está o tempo todo que nem palanque banhado, ele não consegue se firmar, ele não consegue ter uma esperança firme, uma convicção plena daquilo que ele crê. E Paulo está falando dessa igreja. Depois Paulo ele fala de uma questão também lá no versículo 5, que é o tipo de evangelho que é anunciado, e que acompanha 2 coisas. Primeiro ele fala do evangelho de palavras, que também é necessário. Que muita gente pode ter o costume de cair para um lado pentecostal e dizer assim, o evangelho tem que ser de poder. Não! O evangelho também é de palavras. Porque é a palavra que convence. Eu preciso pregar a palavra, dizer a palavra para as pessoas. Não é somente poder, mas é o evangelho. As pessoas precisam compreender o que Jesus Cristo fez na cruz por eles. Não apenas ter conhecimento de poder, de milagres, mas também de conhecimento da palavra. Mas Paulo ele fala assim, olha, o evangelho que chegou até vocês não é somente o evangelho de palavras, mas também o evangelho de poder. E ele fala sobre 2 coisas aqui, se você perceber no texto, ele fala 2 coisas lá no versículo 5, que é bem interessante. Olha, leiam comigo lá, a parte B do versículo. Então ele fala assim, em poder no Espírito Santo, e ele fala assim, e em plena convicção. Então não é somente uma questão de poder. Então ele fala sobre palavra, ele fala sobre poder, mas ele fala sobre convicção. Para pregar o evangelho é necessário ter convicção de que aquilo é uma realidade. Quando eu digo para uma pessoa que Jesus Cristo morreu por ela na cruz, quando eu falo do evangelho, eu estou falando de algo que é real na minha vida. Não é uma teoria. Há 24 anos atrás, Cristo entrou na minha vida e transformou ela radicalmente.
para nunca mais voltar a ser o mesmo infeliz que eu era. Convicção. O problema é que muitas vezes a gente não tem convicção de que isso é uma realidade na nossa vida. Como se vai pregar o Evangelho se eu não tenho essa convicção em mim mesmo? De que Cristo realmente é real. Eu acho que foi alguém postou um vídeo na comunidade a respeito de comparações, né? Um ateu e uma menina discutindo, e a menina fala assim: eu tenho uma relação pessoal com Deus. Daí vem um outro e fala: eu tenho uma relação pessoal com Deus. Daí vem várias pessoas, somam ali umas 15 pessoas dizendo: eu tenho uma relação pessoal com Deus. Mas dessas pessoas começam a discutir entre elas, porque cada uma delas pertencia a uma religião ou alguma seita dentro da fé cristã. Então, hoje você dizer, eu tenho uma relação pessoal com Deus, não significa muita coisa. Porque cada um apresenta um tipo de religião, um tipo de verdade. E agora, pensando primeiramente em mim, o quanto isso é realidade. O quanto Jesus realmente é uma realidade. Esse tipo de coisa abala a minha vida em nenhum momento. Quando uma pessoa fala que tem uma relação pessoal com Alá, eu duvido que tenha. Eu duvido. Você sabe por quê? Porque no islamismo e no judaísmo ainda existe um véu que separa o homem de Deus. O cristianismo é a única religião sobre a face da terra que não existe mais nada, absolutamente nada que separa o homem de Deus. Eu posso, baseado nessa convicção, dizer que o cristianismo é a única verdade sobre a face da terra, porque ele é o único que não existe mais barreiras. Você chega por meio do sangue de Cristo, todo o caminho já foi dado a mim e a você. Não existe mais coisas a serem feitas para eu chegar até Ele, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador na minha vida, da nossa vida. Então ele fala desse poder no Espírito Santo, e ele fala sobre convicção no Espírito. Era essa convicção que levavam esses homens ao martírio, sem medo. Era essa convicção que fazia Estevão, ao momento que estava sendo apedrejado, orar por aqueles que estavam apedrejando a vida dele. Era essa convicção. Sabe? Até onde vai a nossa convicção? Esse Deus ao qual nós confessamos. Paulo ele fala que eles também eram imitadores, lá no versículo 6. Ele fala de um evangelho que eu acho poderoso, tremendo, e que desafia essa geração de hoje, que não tem nada mais a ver com esse evangelho que está sendo anunciado hoje. Algumas pessoas vêm lá no Facebook me perguntar sobre esse tal de templo do Salomão lá. Eu falei, cara, você acha que eu perco meu tempo pensando nisso, falando disso, postando a respeito disto? O Deus que eu creio vai lidar com isso. Eu não preciso nem orar por isso. Sério, eu não vou nem orar por isso. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, falou: nos últimos dias se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos, e se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Portanto, os escolhidos jamais serão enganados. Os eleitos de Deus jamais serão enganados. Eu não tenho medo disso. A minha fé está tão convicta naquilo que eu creio, no Deus em quem eu creio, que é Ele que me escolheu, que é Ele que me elegeu, e eu sou um eleito dEle, que eu não me preocupo com isso. Pipe, mas tem um monte de gente indo para o inferno. E sempre vai ter. Tem desde Adão, e vai ter até o dia que esses céus se abrirem. Eu não oro. Não oro. Deus, o Deus que eu creio, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Não gasto meu tempo falando do Edir Macedo. Gastei agora. Acabei de contradizer a mim mesmo. Mas é a última vez. Ponto. Mas uma coisa que ele fala assim, ele fala de um Evangelho que é recebido em meio a duas coisas tremendas aqui que caminham juntos. E que nós, como igreja, precisamos aprender. Ele fala assim, em meio a tribulações, um evangelho que chega até a mim e a você por meio de tribulações. Não é o evangelho da vitória, um evangelho triunfalista,
um evangelho isento de problemas, de lutas e dificuldades. É um evangelho que chega em meio às tribulações. Bem-vindo ao cristianismo. C.S. Lewis falou: se você quer uma religião agradável, não escolha o cristianismo. Escolha qualquer outra, menos isso. Ele fala que é uma estupidez você afirmar isso, que o cristianismo é uma religião legal. Não é! Não é. Não é. Só quem vive no dia a dia ali, lutando contra si mesmo, lutando contra o pecado, sabe o quão difícil é caminhar dentro da vida cristã. É um desafio diário. E uma outra coisa que ele fala também, que também tem que caminhar junto, ele fala assim: a alegria do Espírito Santo, aleluia. Então não é assim, estou atribulado, bola murcha, caído, desfalecido, desanimado. Como tem gente que me fala, estou desanimado com a igreja. Eu tenho vontade de falar algumas coisas para você. Não se desanime com a igreja. Porque aí já está uma coisa errada aí. Primeiro de tudo, eu quero pedir que, em nome de Jesus, me apresente uma base bíblica aonde, na fundamentação da tua fé, existe algum momento na Bíblia Sagrada dizendo: se anime com a igreja, caminhe segundo o teu ânimo para com a igreja. Aonde diz isso nas Escrituras? Eu vivo pela igreja porque um Deus me chamou para viver e morrer por ela. Amém? O meu sentimentozinho banal, medíocre, diante disso não interessa. Um dia eu vou prestar contas daquilo que eu fiz para a minha vida. Está animado com a igreja? Porque a igreja está hipócrita. Vai embora. Não é o seu lugar a igreja. Não é o seu lugar, nunca foi. Igreja é lugar de gente que olha para Cristo, de gente que está disposto a amar o próximo. Eu vi uma frase dizendo assim que você admira as pessoas pelo seu caráter e você ama as pessoas pelos seus defeitos. Esse é o desafio da igreja. Admirar as pessoas pelo caráter, mas amar as pessoas por causa dos defeitos dela. E eu não sou perfeito, graças a Deus. Ninguém aqui é. Ninguém aqui é. Nem os gêmeos, que eu fiquei sabendo hoje, da Gilzane e do Clécius, vamos fazer uma oferta para ajudar a criar essas duas crianças agora, né? Porque, hein, Clécius? É. Recebo. Parabéns. Fico imaginando 2 Gabriel na minha vida. Misericórdia. Ninguém aqui. É isso que é legal. O desafio da vida cristã é isso. Você olhar a pessoa cheia de defeito e você amar ainda. Aonde no Evangelho, algum dia, o Evangelho nos enganou quanto a isso? Quando o Evangelho nos enganou? Quando a Bíblia nos enganou quanto a isso? Jesus falou: ouviste o que foi dito, amarás os teus inimigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, o Senhor falou, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, bendizei aqueles que falam mal de você toda hora. Que religião legal. Como é fácil ser cristão. Não vamos na igreja porque lá só tem fofoca. É isso mesmo. Igreja é lugar de fofoca, aleluia. Receba isso em nome de Jesus. Amar fofoqueiros é um desafio. Caminhar com fofoqueiros é um desafio. A igreja está cheia de gente hipócrita, aleluia, é isso mesmo. Não serve para mim. É verdade, não serve. Igreja não serve. No versículo 7 fala que eles se tornam o modelo de igreja. Que aquela igreja se torna um modelo de igreja.
É uma igreja que anuncia o Evangelho, no versículo 8 diz. É uma igreja que o trabalho é tão bem feito, é uma igreja que caminha tão bem em Cristo Jesus, que Paulo fala assim, vocês caminharam tão bem, que a gente não tinha nada para acrescentar. Se eu pudesse chegar um dia e dizer para cada um de vocês, nossa, você fez um trabalho tão fantástico. Vou dizer isso para mim mesmo, que não tem nada para acrescentar. Você é tão modelo no reino de Deus, eu e você somos tão modelos no reino de Deus, que não há nada a acrescentar, Paulo fala. Paulo fala no versículo 9 que eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sabe, eu tenho visto gente que tem caminhado com ídolos há tanto tempo na sua vida, escravizados por essas doenças, essas coisas que a gente não consegue se livrar, esses ídolos. Quando Paulo fala essa frase, para servir o Deus vivo, Jesus é esse Deus vivo e verdadeiro que eu e você cremos. E que tem que ser capaz de livrar a mim e a você desses ídolos que nos aprisionam, que nos amarram, que nos escravizam. No versículo 10, ele fala assim, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Interessante que ele fala sobre duas coisas aqui. Ele fala sobre essa parousia que acontecerá, que é essa segunda vinda de Cristo. Parousia, para quem não sabe, é um termo teológico que você utiliza para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, quando você fala parousia, você está dizendo isso. Maranata vem, é a segunda vinda de Cristo. Isso é parousia. Repita comigo, parousia. Pronto, você está menos ignorante hoje. Além dessa questão da parousia, e ele fala também, junto com essa parousia, está a ressurreição, ele fala a ressurreição dos mortos, aleluia por isso. Sabe, quando a gente está projetando um projeto de vida aqui nessa terra, caminhando, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o agora, para o dia, para esse dia de 24 horas, essa semaninha de 7 dias, esse ano de 365 dias, é isso que nós estamos falando de vida. Paulo está dizendo, não, vocês largaram tudo isso porque vocês olharam para onde vocês estão caminhando, para onde que eu e você estamos caminhando? Para a parousia, para a ressurreição. E ele fala uma outra coisa aqui, que muitas vezes a gente passa por cima e não olha. Ele fala assim, que nos livra da ira vindoura, porque virá uma ira. Deus trará o seu juízo sobre a terra. E eu estou lá preocupado comigo mesmo, com a minha vidinha, e o juízo está vindo. O juízo está vindo. Eu não sou um cara que gosta, como o Ozzy falou na ministração no louvor semana passada, né? Eu não sou esse cara que fica pregando sobre o inferno. Mas às vezes tem que falar dele. Lá num momento de meditação, lá na escola, entrou um assunto sobre falar sobre o inferno, sobre Satanás, sobre o diabo. E daí a Neuza Tchoca baixou ali, todo mundo queria falar do capeta ali. E houve uma sugestão a respeito de que o diabo, na verdade, não existia, não era uma pessoa. Satanás era, na verdade, uma energia que, na verdade, somos nós que o criamos. Então, todo mal que você faz, que você comete, você cria o diabo, que é essa energia, essa manifestação do mal. Eu falei assim, meu irmão, espera aí. Nós temos na nossa vida um livro chamado Bíblia Sagrada, que é regra de fé para mim e para você, e tudo aquilo que eu afirmo tem que estar baseado nela. Você me mostra aonde na Bíblia Sagrada está dizendo isso. Você está dizendo que uma energia levou Jesus para lá no deserto, e tentou Jesus, essa energia saiu da onde? Da rocha, da água? Da onde que saiu essa energia que ficou ali tentando, conversando com Jesus? O texto nas Escrituras não favorece esse tipo de pensamento.
Satanás, mesmo que eu não queira, ele existe e é real. Infelizmente, mas é. Que existem demônios nesse mundo, existem, para todos os lados. Que estão aqui para nos matar, para nos roubar, para nos destruir, estão aí. Ah, eu não quero acreditar nisso. Bom, então rasga a Bíblia. Arranca fora, foi o que eu falei. Arranca, joga fora. Você não crê nisso, pum. Conclusão. Aquele que está em Cristo Jesus. Primeiro, tem uma fé operante. Amém? Quem está em Cristo Jesus tem uma fé operante. Não é blá blá blá, mimimi. É uma fé operante. Segunda coisa, aquele que está em Cristo Jesus tem um amor abnegado. Ama as pessoas. Morre pelo próximo. Está disposto a largar tudo pelo outro. Amém? Inclusive segurar a sua língua por causa do outro, para proteger o outro. Lá na escola, todos os dias, a minha oração de manhã era, na reunião lá de liderança, era: Senhor, nos conserve em unidade, porque ficar 2 meses convivendo o tempo todo, se relacionando o tempo todo, lidando com pessoas de culturas diferentes, personalidades diferentes, criação diferente, sexo diferente, só aí já tem um problema muito grande. Colocar homem e mulher no mesmo ambiente, gente, é só jogar um fósforo. Gasolina e palha já tem para tudo que é lado. Eu falava: Deus, nos ajude a caminhar em unidade, Senhor. Por favor, nos ajude. E glórias a Deus, porque pelo menos até eu estava lá, até eu sair de lá, foi uma benção, uma maravilha. Terceira coisa, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, tem uma firme esperança. Amém? Tem uma firme esperança. Não é uma esperancinha, mas é uma esperança firme. Quarta coisa, prega o evangelho por meio de palavra. Fale. Aquele papo de Francisco de Assis, dizem que não foi ele, que foi Santo Agostinho. Bom, não importa. Alguém falou essa abobrinha. Prega o evangelho o tempo todo, se necessário, use de palavras. Eu discordo 100% com eles, eu quero que eles se mexam onde eles estiverem nesse momento. Eu diria o contrário. Pregue o evangelho o tempo todo. Porque muitas vezes não dá tempo do cara ver a tua atitude. Qual é o tempo que uma pessoa dentro de um ônibus tem de analisar, nossa, o jeito desse cara sentar nesse banco denota que ele é cristão. A não ser que você entre realmente com um terno, uma gravata, uma Bíblia de 40 quilos embaixo do braço, ninguém vai perceber que você é crente. A não ser que você entre uma camiseta 100% Jesus, crente, gospel, white metal. Aí também. Então, muitas vezes não tem tempo. Você está sentado ali, você prega, pronto. O amigo do trabalho, aí sim, claro, você não vai somente pregar, você vai ter uma conduta que vai condizer com isso. Mas é necessário pregar o evangelho. É necessário pregar o evangelho. Reinhard Bonk fala isso. Pode orar a vida inteira. Se você não pregar o evangelho, ninguém vai se converter. Oração é importante? É, claro que é. Mas a oração não elimina você pregar o evangelho. Todos nós precisamos pregar o evangelho. É o evangelho que convence. Temos que orar, mas é o evangelho. É o evangelho. Pessoas oraram pela minha vida, mas eu só me converti o dia que o evangelho me foi anunciado. Quando o evangelho chegou, aí sim. O evangelho, o Espírito Santo já estava ali, mas foi o evangelho que o Espírito Santo usou para me convencer. Amém? Então ele prega o evangelho por meio das palavras. Quinta coisa, prega o evangelho por meio do poder também. E aí você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Aí tem que buscar poder. Por que igrejas que buscam poder têm milagre todo momento, toda hora? Porque eles buscam isso.
Se você não busca, não tem. Não, isso é básico, gente. É assim. Por que igrejas que buscam prosperidade crescem no dinheiro? Porque elas buscam prosperidade. Por que nós não? Porque a gente é a favela. É verdade. Se eu começar a falar aqui todo domingo de prosperidade, vocês vão ver. Está amarrado em nome de Jesus. Mas é isso. Você coloca o foco numa coisa, aquilo ali se torna. Entendeu? Então, por que igrejas pentecostais têm manifestação de poder? Porque buscam poder. Poder. A minha sogra, eu já falei para vocês que ela é compositora de músicas, né? Ela tem um caderninho com mais de 100 músicas lá escritas. Já falei que volta e meia ela me liga para cantar para mim no telefone, né? Aquelas músicas lá da Assembleia. E todas as músicas dela falam de poder. E é fogo, e é poder, e é fogo, e é poder, e é fogo, e é poder. Todas as vezes que ela me liga falando de fogo e de poder. Por quê? Porque é isso que ela busca. Fogo e poder. Então, quando você busca fogo e poder, você tem. Se você não busca, então comece a orar por isso. Senhor, eu quero uma vida cristã de anúncio do evangelho, mas eu também quero uma vida. Eu quero ter a graça, Senhor, de orar pelas pessoas e ver o poder se manifestando. Amém? Amém? Não é só palavras, mas é poder. E aí tem que buscar. E aí tem o seguinte, quarta-feira tem uma adoração, sexta-feira tem os homens orando, todo dia na tua casa você também pode buscar isso. Sexta coisa, aquele que está em Cristo se torna modelo de igreja, amém? Eu e você, chega de haver pessoas que são modelos. Todos nós temos que ser modelos. Sacerdócio universal é isso. É isso. Cada um de nós somos um modelo de igreja. Aquele cara é modelo. Aquele lá também é modelo. Aquele também é modelo. Modelo de igreja. Sétima coisa, fazer as coisas de Deus com zelo. A oitava coisa, aquele que está em Cristo definitivamente se livra dos deuses na sua vida. Amém? Eu sei quem são os meus deusezinhos particulares da minha vida que têm caminhado comigo. Cada um de vocês sabe. Pode ser a maconha. Pode ser o cigarro que ainda está aí. Pode ser a pornografia. Pode ser o consumismo. Pode ser o trabalho. Não tenho tempo para nada, preciso trabalhar a vida inteira. Pode ser a novela. Televisão. Pode ser a internet. O que mais? Tanta coisa. Não, nem fale. Chega. E a nova e última coisa, vive um projeto de vida que é eterno, que crê na parousia, na ressurreição. Amém? Amém? O que Deus quer dessa igreja, eu não sei. Não sei o que vai acontecer com nós, com a gente, amanhã ou depois. Não sei se eu estarei aqui. Eu olho para esse lugar aqui, já deu o tempo, a gente não consegue alugar um lugar maior para sair daqui, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que cada um de nós vai prestar contas da nossa vida para Deus. Sabe, e eu toquei lá, gente, com uma banda chamada Triple Stitch, uma banda de punk rock meio emo, assim, meio restart o negócio. A gente tocou na calçada lá do Woodstock lá. Assim, o povo passando e nós tocando, que nem uns loucos lá. O Jimmy Riot, que é o vocalista, o bicho é louco, totalmente retardado. E a gente tocando ali, sabe, daí... Eu até escrevi uma frase assim depois disso. Falei assim, seja fiel na calçada do Woodstock, que sob o palco principal o colocarei. Ponto. 1 Pipe, capítulo 1, versículo 1. Amém? É verdade. A gente estava lá, falei, vamos, podia dar uma de estrelinha. Falei, vou tocar nesse chão. Tocar para quem? Não interessa. Seja fiel nesse pouquinho que Deus te dá, meu irmão. Por favor.
O irmão André, não André Jaguara, o outro André, o irmão André, do Portas Abertas, ele falou uma coisa assim que marcou a minha vida. Não há sacrifícios, nenhum sacrifício que eu e você fizermos no reino de Deus pode ser chamado de sacrifício. Sacrifício. Aonde eu e você estaríamos? Eu estaria morto hoje, provavelmente. Não de drogas, mas provavelmente do jeito que eu era brigão, teria me enfiado, alguém tinha me dado um tiro na cara. Eu já teria morrido. Mas eu estou aqui, casado, uma esposa maravilhosa, tenho um filho maravilhoso, uma vida maravilhosa, uma igreja não tão maravilhosa. Deus o livre. Alguém quer ser pastor por um ano aí para ver como é que é a coisa? Vamos orar. Feche seus olhos. Quero que você pense um pouco a respeito de como que anda a sua vida com relação ao teu chamado, ao teu ministério, a Deus, o próximo. Como é que está em questão de sonho, planejamento, projeto de vida, que implica em algo muito mais do que isso? Pense nisso. Como é que é esse negócio? Durante a semana, está passando a semana, passando os dias, passando os meses, os anos. E onde está o projeto? Onde está Deus nesses sonhos, nessa vida? Onde está o chamado? Onde está o outro? Nesses planos nossos. Espírito Santo, nos ajude a olhar para fora da caixa, Senhor. Nos ajude a olhar para fora da matrix, Pai. É tão bom viver, Senhor Jesus, os nossos sonhos, as nossas vidas, a preocupação voltada para nós mesmos, Senhor. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da gente, Senhor. Deus nos ajude, Senhor, a ser o modelo de igreja que o Senhor sempre sonhou para cada um de nós, Senhor. Deus ajude a Gólgota, Deus, a se tornar, Deus, uma igreja modelo, Senhor. Não por causa da cultura, por causa da música, por causa de aspectos externos, Senhor, mas porque nós somos realmente discípulos de Jesus. Porque nós somos uma igreja, Senhor, cheia de discípulos que te amam, cheia de discípulos que estão aqui dispostos, Senhor, a dar suas vidas por causa do teu nome, que estão dispostos a morrer uns pelos outros, a amarmos uns aos outros, mesmo com todos os defeitos e implicações, Senhor, que nós temos. O Senhor tem tanta coisa, Deus, maravilhosa para fazer através da nossa vida. Há um mundo todo, Deus, para ser conquistado, Deus. Enquanto isso, a gente parece aquele bando de galileus, Senhor, que ficava ali na praia querendo pescar peixe naquele mundinho, Senhor. O Senhor queria colocar na mão deles, Senhor Jesus, a chave do teu reino, Deus, que abrangia todos os 4 cantos desse planeta, Senhor. A gente está muito parecido com eles, Senhor Jesus. Deus, que a gente largue, Senhor, essas picuinhas da nossa vida, Deus, esses egoísmos da nossa vida, Senhor. Para viver um projeto que glorifique de verdade o teu santo nome, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia e nos ajude, Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo sobre essa igreja, Deus. Profetizo em nome de Jesus, Pai. Profetizo, Senhor, um novo tempo para a vida de cada um aqui, Senhor. Profetizo, Senhor Jesus, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que é cheia de poder, uma igreja que é cheia do Teu Espírito. Profetizo uma igreja que prega o Teu Evangelho, uma igreja que é modelo, uma igreja que é exemplo, uma igreja que está se libertando de tudo aquilo que a escraviza, que a aprisiona, Deus. Por meio do Teu nome eu faço
Eu profetizo, Senhor, e te agradeço. Em teu nome, Jesus. Amém.